Olá, pessoal! Hoje a gente vai contar a história de uma tecnologia que resolveu uma das maiores dores de cabeça do mundo corporativo, a lentidão. A gente vai descobrir como o SAP HANA pegou a análise de dados, que levava horas, e transformou em algo de segundos. É uma verdadeira jornada da paciência para a velocidade da luz. Vamos nessa! Sabe como é, né? Pedir aquele relatório super importante e ficar esperando. E esperando. Aquela agonia de ter a pergunta na ponta da língua agora, mas a resposta só vai chegar amanhã, quem sabe? Pois é, essa frustração era o dia a dia em muitas empresas. E é bem aí que a nossa história começa. E por que essa espera toda, afinal? Bom, toda boa história precisa de um vilão, certo? E aqui, o nosso vilão é um monstro que toda empresa hoje em dia conhece bem: a explosão de dados. E olha, o poder desse vilão é assustador. A previsão era que o universo digital ia chegar a 40 zettabytes. Para ter uma noção, um zettabyte é 1 trilhão de gigabytes. É tanto dado que nosso cérebro nem consegue processar a ideia. E isso só crescia, atropelando sistemas que, coitados, não foram feitos para aguentar o tranco. E aqui está o pulo do gato. Ou melhor, a raiz do problema. Os bancos de dados antigos, a base de tudo, não foram pensados para essa avalanche. Eles funcionavam com discos rígidos, sabe? Aquelas peças mecânicas que ficam girando, igual a um toca-discos. Por natureza, eles são lentos, e eles viraram o grande gargalo que impedia as empresas de serem ágeis. E o mais impressionante é que isso não era um problema isolado, não. Uma pesquisa da Sloan Management mostrou que a maioria das empresas estava literalmente se afogando em dados. Elas tinham a informação ali, guardada, mas não conseguiam usar a tempo de tomar uma decisão que importava. O vilão estava ganhando de lavada. Mas aí, né, para todo grande vilão, sempre aparece um herói. E o nome desse herói é SAP HANA. Ele não veio de capa, mas chegou com um superpoder que ia virar o jogo completamente. O primeiro superpoder do HANA se chama computação in memory. Pensa assim, em vez de procurar a informação numa estante de livros gigante e empoeirada, que são os discos rígidos, o HANA pega o livro inteiro e coloca direto na sua cabeça, na memória RAM, pronto para consulta imediata. A velocidade da RAM é milhares, eu disse milhares de vezes mais rápida que a do disco. E isso, gente, muda absolutamente tudo. Mas calma que não para por aí. O HANA tem um segundo superpoder: o jeito que ele guarda os dados, em colunas. Esse slide aqui mata a charada. O banco de dados tradicional é tipo uma pilha de roupas bagunçada no seu quarto. Para achar uma camisa, tem que revirar tudo. Já o HANA é o armário todo organizado. Quer analisar só as vendas? Ele vai direto na gaveta de vendas. É outro nível de eficiência. E essa organização toda por coluna ainda traz um bônus inacreditável: uma compressão de dados muito, mas muito maior. Pensa comigo. Numa coluna de país, a palavra Brasil vai se repetir milhões de vezes. É muito mais fácil comprimir essa informação repetida do que uma linha inteira com dados todos diferentes. Na prática, isso quer dizer que cabe muito mais informação na memória RAM, o que deixa o sistema ainda mais potente e barato. No fim, tudo se resume a uma coisa: velocidade e eficiência. Beleza, então a gente já tem esse superpoder, mas como a gente controla e dá forma para essa potência toda? A gente precisa de um centro de comando, um laboratório. E esse lugar é o SAP HANA Studio. Lá dentro do estúdio, a gente usa o que chamamos de lentes para enxergar os dados de jeitos diferentes. Tem a primeira lente, que mostra os dados mestres, tipo quem são meus clientes ou quais são os meus produtos. A segunda lente já mistura isso com os fatos, tipo quanto eu vendi. E aí vem a lente mais poderosa, que junta tudo para responder perguntas bem complexas, como qual é o meu produto mais lucrativo por região no último trimestre? E vamos para um exemplo da vida real. Um dos primeiros usos do HANA foi justamente para acelerar a análise de lucratividade, o famoso COPA. Com essas lentes, os analistas conseguiam criar um modelo que mostrava a rentabilidade de cada produto para cada cliente em cada lugar do mundo na hora, algo que antes demorava uma eternidade. Ok, um motor desses tão potente precisa de combustível. E não pode ser qualquer combustível. Tem que ser fresco o tempo todo. Então, como é que os dados chegam no HANA para a análise estar sempre em dia? Bom, existem várias ferramentas para abastecer o HANA, como o SLT, o Data Services. Não precisa se preocupar com a sopa de letrinhas. O que importa mesmo é o conceito por trás delas. E a mágica é essa aqui: replicação em tempo real.
O que isso quer dizer? Que no momento em que uma venda acontece lá no sistema principal, essa informação é copiada para o HANA quase que no mesmo instante. Isso garante que a análise não está olhando uma foto de ontem, mas sim um filme do que está acontecendo na empresa agora. E agora, o grande finale. O momento em que o herói derrota o vilão da lentidão de uma vez por todas. Vamos ver o resultado inacreditável dessa história. Lembra daquele relatório de lucratividade, o COPA, que demorava horas para rodar? Dá uma olhada nesse slide. O antes e depois é simplesmente absurdo. Um processo que levava 1 hora inteira, agora roda em 1 mísero segundo. Isso não é só uma melhoria, gente. É uma revolução. E esse número aqui não é chute, não. Veio da experiência real dos primeiros clientes que usaram a tecnologia. Uma aceleração de 3.600 vezes. É tipo comparar alguém correndo uma maratona com um foguete indo para a Lua. A escala da mudança é difícil até de acreditar. E claro, essa velocidade toda se transforma em resultado no bolso. Estudos mostraram que as empresas que adotaram sistemas em tempo real, como o HANA, tiveram um aumento médio de 21% na receita e ainda conseguiram cortar 19% dos custos de TI. Ou seja, ser mais rápido te deixa mais inteligente e mais rico. Simples assim. No fim das contas, a grande virada de chave foi essa. As empresas pararam de dirigir olhando pelo retrovisor, analisando o que já tinha acontecido. Elas passaram a poder analisar o negócio no exato momento em que ele acontece. A velocidade do pensamento se tornou, finalmente, a velocidade do negócio. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Com uma tecnologia que dá respostas na hora, o que muda? Quais são aquelas perguntas que antes eram impossíveis de fazer e que agora podem ser o começo da próxima grande ideia? Fica aí a reflexão. Valeu e até a próxima!